Olá, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe no seu eterno e bondoso amor. Resumo da lição 8 de Escola Bíblica Dominical. A fidelidade na mordomia cristã, um chamado à responsabilidade e ao compromisso. Uma lição muito importante também. Tá? É um resumo, né? Que o melhor a gente estuda no domingo pela manhã. Vou pegar algumas partes importantes e falar sobre. Tá? O texto áureo da lição está em Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Guardou? Viu que texto áureo muito importante? Você é fiel no pouco? Seja fiel no pouco. Você é fiel no muito? Seja fiel no muito. Você é injusto no pouco? Seja injusto no mínimo também. Primeiro objetivo da lição: saber que a avareza e o egoísmo desagradam a Deus. Então, na parte 1 da lição, vai falar sobre avareza e egoísmo. Vem cá, você se considera uma pessoa egoísta e avarento? É a parte 1 da lição, vai falar de egoísmo e avarento. A verdade é aplicada. O discipulado cristão envolve lidar com os bens materiais e as finanças, conforme os princípios bíblicos. Tá? Então, na parte 1 da lição, vamos falar de egoísmo e avareza. Vamos lá? Egoísmo e avareza. Na primeira parte, o princípio da mordomia. Tá? Jesus falou sobre essa parábola do dinheiro, porque o discipulado inclui a maneira como lidamos com o dinheiro e os bens materiais. Então vai falar de lidar com bens materiais. Tem que tomar cuidado você não ser egoísta demais e não ser avarento demais. Jesus falou isso na parábola, tá? Que está registrado em Lucas, no capítulo 16. Ele falou isso aqui. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Né? Você não pode servir a Deus e a mamão, ou seja, você não pode servir a Deus e as riquezas. Você não pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Tem que escolher um ou outro. Ou então você vai aborrecer alguém. Né? Jesus falou que iria aborrecer alguém se você fosse servir a Deus e a mamão, ou a riqueza. Né? No tópico 1.1, o conceito de mordomia. A mordomia se refere-se à gestão dos bens que nos são dados por Deus. Tudo que nós temos foi Deus quem nos deu. Tudo que você tem foi Deus quem te deu. Aí alguns falam assim, não, Deus não me deu nada não, eu trabalhei e comprei. Se você for olhar bem a fundo, Ele te deu alguma coisa sim. Não seja ingrato não, que Ele deu sim alguma coisa. Então não seja ingrato com aquilo que Ele te deu não, que Ele deu sim. Tá? Ele deu sim. Então estou resumindo aqui bem claro. Então a mordomia é uma gestão de bens que Deus nos deu. Essa palavra ela vem do grego, que significa oikonomia, termo encontrado em alguns trechos do Novo Testamento. Na parábola do mordomo, Jesus fala sobre isso aqui, tá? Do mordomo infiel, de Lucas 16, verso 2, que é o texto de referência. Ele falou bem claro, o mordomo é traduzido por dispenseiro. Mordomo é o dispenseiro, é o cara responsável por cuidar da dispensa. É ele que cuida da manutenção da dispensa, para não faltar nada. É o papel do dispenseiro. Então eu sou um dispenseiro de Cristo. Tu és um dispenseiro de Cristo. E a sua responsabilidade como dispenseiro é cuidar da
Dispensa. É cuidar da dispensa. Essa é a sua responsabilidade e minha. Então não otorgue para ninguém, não. Então, ele é um dispenseiro, cuja característica principal é a fidelidade. Tá? E o dispenseiro, aquele que cuida da dispensa tem que ser o quê? Fiel. Ele não pode ser infiel. Se o mordomo for infiel, ele não pode cuidar da dispensa. Ele tem que ser fiel. Tem que ser fiel. A Bíblia, a lição de hoje está nos chamando para ser fiel. Quem cuida tem que ser fiel. No tópico 1.2, ele está fazendo uma pergunta de interrogação. No tópico 1.2, você é um mordomo fiel? Ele está fazendo aqui uma pergunta de interrogação. Você é um mordomo fiel? Você que está do outro lado aí, se considera um mordomo fiel? Tu és ou não um mordomo fiel? Tudo que somos e temos pertence a Deus. 1 Crônicas 29, verso 1, 2. Por isso devemos viver como bons mordomos, administrando com cuidado o que recebemos do Senhor. O mordomo fiel administra os bens que recebe segundo os padrões e orientação dos donos. Ele administra segundo o padrão e orientação que recebeu dos donos, não segundo seus desejos. É bem claro. No tópico 1.3, ele fala de administrar os bens recebidos. Precisamos ser administrador dos bens recebidos. O mordomo da parábola que Jesus está contando, ele não agiu de jeito nenhum corretamente. Não. Como assim, presbítero? Ele não agiu. Ele administrou mal, tá? Ele administrou mal, fraudou os bens do seu senhor. Então ele foi um mordomo infiel. Mordomo infiel não serve para administrar nada. Ele tem que ser fiel. Parte 2 da lição, lembrando que é só um resumo, a lição é curta hoje, é o segundo objetivo, que é ressaltar que a fidelidade leva o crente a reconhecer que tudo vem de Deus. Esse é o segundo objetivo que está na parte 2. Ressaltar que a fidelidade leva o crente a reconhecer que tudo vem de Deus. Então, na parte 2, nós vamos entender o seguinte, que a fidelidade nos leva a reconhecer que tudo vem de Deus, não vem nosso. No tópico 2, do preâmbulo do tópico 2, ele vai falar do Pai zeloso. Quem é o Pai zeloso? Deus. Todas as coisas nos pertencem a Deus, que nos oferece muitíssimas bênçãos. Como um pai zeloso, Deus tem o prazer em abençoar seus filhos, com certeza. Se ele é um pai zeloso, o prazer de Deus é o quê? Abençoar seus filhos. Tá? Estou fazendo um resumo só. No tópico 2.1, ele vai falar do caráter do mordomo fiel. Então, o mordomo fiel, ele precisa ter um caráter. O mordomo, ele precisa ter caráter. Para assumir a dispensa como bom dispenseiro, ele precisa ter caráter. Tá? No livro que pregues a palavra, o nosso bispo ele fala o seguinte, que a mordomia é um assunto relevante que exige uma atenção como discípulo de Cristo. Considerando que somos discípulos de Cristo, a quem pertence todo o nosso ser. Precisamos estar atentos a esse importante aspecto da vida cristã. A parábola do mordomo infiel nos ensina que o verdadeiro caráter cristão se expressa também no modo como lidamos com os bens de Deus que Ele nos confia. Quem é fiel no mínimo, é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, é injusto no muito. Tá? No tópico 2.2, ele vai falar dos mordomos do Senhor.
Ele fala sobre os mordomos do Senhor. Nós somos mordomos do Senhor. Tu és mordomo do Senhor. O mordomo infiel tinha total autoridade sobre os bens do seu senhor, que confiava nele até para fazer acordos em seu nome. Os que recebem a Cristo devem compreender o significado da mordomia cristã, que exige caráter reto, próprio de quem teme a Deus. Quando o cristão é zeloso e correto na administração de tudo que está sob seus cuidados, o nome de Deus é honrado. Opa! Tudo que está sob os nossos cuidados, o nome de Deus precisa e deve ser honrado. Aí está bem claro. No tópico 2.3, ele faz uma outra pergunta de interrogação. O que você tem nas mãos hoje? Aí, presbítero, o que você tem nas mãos hoje? Eu tenho algo muito importante nas mãos. Né? E Paulo fez esse alerta exatamente lá para o jovem Timóteo, né? Acerca sobre não se apegar a bens materiais. Porque nada trouxemos para esse mundo. E manifesta que nada podemos levar dele também. Então Paulo está falando para Timóteo, nós não trouxemos nada para cá. Então também não vamos levar nada. Ou seja, fica tudo aqui. Somos apenas mordomo de tudo que nós temos aqui. Não pertence a nós, não. Pode ver que a pessoa morre, leva alguma coisa? Não leva. Não leva. Fica tudo aí. Então Paulo está dizendo para Timóteo, tudo fica por aqui mesmo. Nós não vamos levar nada. Tem pessoas que acham que vai levar alguma coisa, coitado. Estão enganados, coitado. Fica tudo por aí. Ninguém leva nada. Ninguém vai levar nada dessa vida nem dessa terra. Fica aí tudo por aí. E Paulo está ensinando a Timóteo lá. Então nosso dever é ensinar. Gente, não se apegue a bens materiais, porque tudo vão ficar por aí. Nós vamos partir, vamos morrer, vamos embora dessa terra. E, infelizmente, tudo vai ficar por aí. Não vamos levar nada dessa vida. Nem roupa, nem joia, nem dinheiro, nada. Tudo fica por aí. Infelizmente. Então, a parte 1 e a parte 2 eu fiz resumo, tá? Lembrando que resumo é vídeo, então é resumo. A parte 3, compreender que todo cristão prestará contas de sua mordomia. Opa! Lá na parábola dos talentos, observe que aquele senhor lá, da parábola dos talentos, ele chamou 3 pessoas e ele distribuiu. O primeiro ele deu 5 talentos, o segundo ele deu 3 e o terceiro ele deu 1. Observe. E o texto bíblico lá diz que ele deu segundo a capacidade de cada um. O que recebera 5, granjeou mais 5. O que recebera 3, granjeou mais 3. E o que recebera 1, não granjeou nada. Fez um buraco na terra, escondeu o talento e ficou tomando conta para o ladrão não roubar. Foi punido por conta disso, porque não fez nada. Então nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós estamos tomando conta aqui, porque não é nosso. A Bíblia diz que do Senhor é o céu e a terra, o mundo e todos que habitam nele. Então nós não temos nada aqui. Você já ouviu alguém quando desce a sepultura, colocar dentro do caixão algum bem material? Não cabe, não tem espaço, não dá. Fica tudo por aí, filho. Infelizmente. Tá? Então na parte 3 ele vai falar exatamente isso. Tá? Que nós vamos prestar conta de tudo. De tudo. As pessoas acham que vai ficar impune? Não. Vai ter que prestar conta de tudo. Sejamos mordomos fiéis. O preâmbulo do tópico 3. A infidelidade do mordomo se tornou conhecida. E seu senhor o interrogou. Que é isso que ouço de ti? Ou seja,
O senhor daquela parábola recebeu uma informação por intermédio de alguém que aquele mordomo não estava sendo fiel nos bens do seu senhor. Gente, quando existe infidelidade por parte de alguém, pode ter certeza que o patrão vai ficar sabendo que alguém está roubando a empresa dele, que alguém está afanando os bens dele. A notícia chega logo. A notícia vaza rápido. A pessoa acha que tudo fica em secreto. Não, gente, tudo vaza rápido. A notícia vai longe. Não fica nada escondido, não fica nada oculto. Tá? Tudo vaza. Tá? O 3.1 vai falar que mordomia e caráter íntegro. São duas coisas juntas. Tá? Para cuidar das coisas que recebemos de Deus, é preciso cultivar um caráter íntegro. A integridade é um dos atributos de Deus, que é íntegro, justo, correto e perfeito. Não devemos agir como o mordomo da parábola, de modo fraudulento. Jesus rejeita a mordomia dúbia e mentirosa. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon. 3.2, ele vai falar do mordomo fiel, um exemplo de um cara que é fiel. Como vimos, a mordomia é administrar os bens de outrem com fidelidade. Então nós estamos administrando os bens de outra pessoa com fidelidade. Tá, então vamos lá. Nós estamos administrando os bens de quem? Os bens de Deus. E se estamos administrando aquilo que Deus deixou para nós administrar, nós precisamos ser fiel. E aqui ele deixa um exemplo do mordomo Eliezer, que era o mordomo de Abraão. Ele recebeu uma incumbência, tá? E a incumbência que ele recebeu, ele tinha que ser fiel, ele não podia escolher outra mulher de outra geração de jeito nenhum. Tem que ser segundo a orientação que ele recebeu. Então, ele exerceu a mordomia com fidelidade. É lógico, no mundo tem um bocado de pessoas que são fiel, mas tem um bocado de pessoas que são infiel, infelizmente. Isso aí é fato verdadeiro. Tem muitas pessoas fiéis no mundo, mas em compensação também tem muita gente infiel no mundo. Quando lhe dá uma atribuição, ele não demonstra fidelidade, não age com fidelidade. Não. Existem pessoas que não agem mesmo, infelizmente. Tá? É resumo. E no tópico 3.3, administrar com honestidade. Precisamos também ser honestos naquilo que estamos administrando. Como mordomo, o cristão é provado ou não conforme a maneira como administra os bens que são confiados pelo Senhor. Em um mundo materialista, a Bíblia nos ensina a viver um estilo de vida diferente que agrada a Deus, onde a mordomia não é honesta e não existe a graça divina. Infelizmente, nós estamos vivendo num mundo que, infelizmente, bem oposto à palavra de Deus. E requer que eu e você, nós, agimos com honestidade, com sinceridade em tudo aquilo que nós recebemos de alguém. Amém? Esse foi o resumo da lição EBD. Resumo da lição EBD de número 8. Deus te abençoe em Cristo Jesus.